Olá, eu sou Márcio Calai e você está no Leque Responde, esta série onde nós tiramos as dúvidas da nossa audiência. Comigo, como sempre, Matheus Cunha. Estamos aqui. Seja muito bem-vindo, Matheus. Hoje vamos falar no episódio sobre as áreas parceiras do programa de compliance. Então, já deixa um like aqui neste vídeo para ajudar a Leque a levar este conteúdo ainda mais longe. E lembre-se que ele é construído com as perguntas que são formuladas pela audiência. Então, deixa aqui no campo de comentários a sua pergunta sobre qualquer um dos temas abordados pela Leque. Vai ser um prazer respondê-la nos próximos episódios. A pergunta número 1, Matheus, vem da Siqueira Silva Consultoria. Como é a melhor interação da controladoria com o compliance? Bom, cara, nós estamos trabalhando aqui na metodologia do que o Instituto Internacional dos Auditores chama de... Antes era 3 linhas de defesa, né? Hoje são 3 linhas de governança. A primeira linha é a linha de frente, né? Quem está na operação, é onde o risco acontece, é quem vive ali, os riscos de compliance e os riscos corporativos como um todo. Então, se a gente pensa, por exemplo, numa indústria, né, é ali onde, por exemplo, pode acontecer o assédio, sendo um risco de compliance, mas é onde pode acontecer um acidente de trabalho, sendo um risco operacional. A segunda linha, ela tem um papel muito importante, que é ajudar a organização a definir quais são esses riscos, a definir a mensurar esses riscos, se eles são relevantes ou não, a definir as estratégias, né, de gerenciamento desses riscos e trabalhar, né, a implementação dessas estratégias. Então, vou escrever um normativo para tentar diminuir minha exposição ao risco, uma política, né, de prevenção a assédio ou uma política de prevenção a acidentes. Vou criar determinados controles internos para verificar a ocorrência de determinados riscos, se forem controles preventivos ou detectivos. Então, por exemplo, um controle de solicitação de pagamentos, por exemplo, para se prevenir o risco de fraude, né? Um controle de alçada de aprovação para poder, né, estabelecer ali, por exemplo, para valores relevantes, uma verificação de alguém na governança ou na gestão da companhia numa posição mais estratégica. E aqui na segunda linha está a área de compliance, que vai ajudar a organização a definir os riscos de compliance, a implementar essas estratégias de gerenciamento dos riscos que acontecem lá na primeira linha. E também está a área de controles internos, controladoria, que tem, né, ali se reveste, né, desse papel voltado para as finanças, para as questões contábeis da organização, que cumpre o seu papel no dia a dia, mas que tem aqui uma aliança super importante. Por quê? Vamos pegar contas a pagar, né? Qual que é o papel de contas a pagar? É simplesmente pegar o boleto, processar no banco, né, no período do vencimento, de acordo com a aprovação que eventualmente foi feita. Em outras palavras, pagador de boleto, né? Com todo respeito, mas é isso. Só que, será que tem lastro? Será que essa transação não é uma transação suspeita? Né? Eu vou pagar para quem? Né? Eu tenho uma contratação, bate aqui, né, os dados bancários ali no home banking, né, e os dados da pessoa eventualmente contratada. Essa pessoa, né, ela é um agente público. Então, você começa a trazer aqui um ponto de contato super importante. Transações financeiras, né, que podem representar red flags, sinais de alerta para os riscos de compliance, talvez possam ser imediatamente interrompidas ali, né, sem se materializar. Pensa, por exemplo, eu tenho um risco de corrupção a agentes públicos. Eu vou fazer um pagamento, eu estou fazendo um pagamento ali para um agente público. Esse cara é um agente público. Deixa eu verificar se essa transação tem lastro, se eu posso de fato fazer esse pagamento, se eventualmente, né, o risco já foi avaliado e a empresa vai assumir o risco desse pagamento, ou simplesmente vai pagar e deixar o problema acontecer, e se acontecer, a empresa vai pagar caro por isso. Então, eu acho que tem uma sinergia muito grande aqui quando a gente fala de aspectos financeiros e controles financeiros
versus riscos de compliance e controles de compliance. E você sabe que eu acho muito legal comentar? As pessoas, muitas vezes, quando nós falamos dos 10 pilares do programa de compliance, quando chegam nos controles internos, começam a imaginar, nossa, mas eu vou ter que ficar implementando controle na empresa inteira, como é que eu vou conseguir fazer isso? E não é assim. Boa parte dos controles utilizados por compliance são controles que já existem em outras áreas, né? Então, esse exemplo que o Matheus traz é perfeito, quer dizer, o controle já está lá, mas o olhar, o viés da análise é onde o seu olhar de compliance vai ser importante ali para poder identificar algum risco que tenha passado de forma despercebida. Pergunta número 2 diz assim, é de Maciel Alês. Compliance no RH, como pode ser usado? Bom, acho que tentando trazer um pouco de luz a essa provocação, eu acho que se a gente olhar o RH como uma área parceira do programa ou da área de compliance, sem sombra de dúvidas, é um trabalho em conjunto muito relevante. Primeiro porque pode ter algum sombreamento, né? A gente deu o exemplo no episódio passado sobre os riscos de compliance, assédio, CIPAT, né? E de que forma que isso funciona na organização. Em muitas organizações, o risco de assédio, ele não é um risco de compliance, é um risco de gestão de pessoas. Então, cabe ao RH, em muitas organizações, escrever uma política de prevenção ao assédio ou, né, de ambiente de trabalho positivo, dar os treinamentos de prevenção a assédio, e em muitas organizações, compete ao RH também investigar os casos de assédio. Verdade. Eu, na época de consultoria, já fui contratado por RH muitas vezes para conduzir de forma terceirizada investigações de assédio. Então, acho que aqui tem uma sinergia bacana, mas tem um risco. Toda vez que você tem esse risco de overlap, né, de sombreamento, são dois os principais problemas que podem acontecer. O trabalho em duplicidade, o que é ruim, né? Então, ter duas políticas, uma escrita por compliance e outra pelo RH, treinamentos, né, conduzidos pelas duas áreas que podem ser conflitantes, até na abordagem, e investigações. Você já imaginou um caso de assédio que gera duas investigações, uma pelo RH e outra por compliance, com desfechos diferentes? Complicado. Então, é um risco grande esse overlap. Mas o maior é o famoso deixa que eu deixo, né? Esse é um perigo. Eu acho que o RH está fazendo, o RH acha que compliance está fazendo, ninguém está fazendo e o problema está lá, né, se tornando cada vez mais complicado. Então, são áreas que precisam, né, definir muito claramente qual é cada um, né, o seu papel, a sua responsabilidade, principalmente nessas bolas divididas, e depois trabalhar em parceria. Em muitas organizações, toda a estratégia de comunicação e treinamento parte da área de gestão de pessoas. E aí, se eu vou fazer o meu plano de comunicação e treinamento de compliance, eu tenho que ter um ponto de contato muito relevante com a área de gestão de pessoas. Tá? E o outro ponto são as investigações. Em muitos casos, né, de investigação de compliance, uma boa parte de uma análise preliminar, até para trazer subsídio para a elaboração do plano de investigação, vem de informações que estão em poder da área de gestão de pessoas. Então, você pode ter já um canal criado, né, ter ali um ponto focal que já tem confidencialidade, que você pode abrir os casos, e eles vão te municiar com muitas informações de gestão de pessoas que são importantes, né? A ficha funcional para ver se a pessoa tem um histórico de violações anteriores, avaliações de feedback, né, que podem vir ali, muitas informações críticas sobre um determinado relacionamento, entrevistas de desligamento, pessoa que está saindo da empresa não tem mais aquele medo de falar a verdade, né? Joga tudo no ventilador e geralmente é conduzido pela área de gestão de pessoas. Então, são áreas muito importantes aqui para essa troca de informações prévia e durante as investigações. Então, vejo aqui as principais sinergias. Sem dúvida. E não é à toa também que pessoas dessas áreas, né, que nós estamos mencionando aqui no papo de hoje, também acabam vindo para a compliance, porque tem esse contato frequente, se interessam pelo assunto, muitas se tornam nossos alunos e acabam, muitas vezes, migrando, né? Às vezes assumem as duas funções, às vezes acabam migrando para a compliance e realmente a gente percebe que faz muito sentido, quer dizer, tem tudo a ver, faz parte do dia a dia dessa turma toda. A pergunta número 3 diz assim, quais semelhanças ou os aspectos diferenciais entre o compliance e o controle interno estão presentes atualmente no serviço público, em especial? Pergunta da Liane Silva. Bom, Calai, não é segredo, né? Pessoal que eu
tive aí uma boa experiência, né, no setor público. E quando a gente fala de utilização de gastos, de recursos públicos, né, a gente tem um controle muito denso hoje no Brasil, né? A gente tem uma teoria que chama teoria tridimensional do controle na administração pública. A gente tem o controle interno, que são órgãos e entidades dentro do próprio poder que exerce esse papel de fiscalizar os gastos, né, e a utilização de toda a máquina pública. Em muitos estados, a gente chama de controladoria, né, seguindo o modelo federal da Controladoria Geral, né, da União, que traz ali para cada pasta, para cada secretaria, para cada, né, subsecretaria, uma unidade de controle interno setorial para que tenha aqueles olhos da fiscalização dentro de cada uma das unidades, né? Então, isso é muito consolidado em termos até regulatórios, assim, de você ter isso já previsto em normativos da administração pública em todos os seus entes federados. A gente tem um controle externo, e aí é exercido por tribunais de contas, Ministério Público, Polícia Judiciária Civil Federal, e a gente tem o controle social, que a gente tem um potencial muito grande, né, da fiscalização dos gastos públicos pela própria sociedade, organizada ou não. A gente tem os conselhos de fiscalização de gastos públicos, a gente tem entidades, organizações não governamentais, né, que se organizam, o Observatório Social do Brasil, por exemplo, que se organizam para poder fiscalizar os gastos públicos, ou você, por exemplo, né, na rua da sua casa tem uma obra, você consegue, né, exercer ali o seu papel de fiscalização, quem é a empresa contratada, como é que está a execução do contrato, se eventualmente já foi feito um pagamento e a obra nem começou. Então, isso tem um potencial muito grande de fiscalizar de que forma que o recurso público está sendo utilizado ali na ponta. Então, essa estrutura ela já existe. E aí, o programa de compliance ou integridade tende a chegar depois, né? Então, como as duas coisas se conversam? Acho que o primeiro ponto é definir papéis e responsabilidades, né? Em muitos modelos hoje de governança pública, essa estrutura da controladoria e dos controles internos, né, das áreas setoriais de controles internos, acabam assumindo também a responsabilidade, né, da integridade. Então, a controladoria do município, do estado, é o hub que vai, né, disseminar essas boas práticas, que vai prestar ali até uma consultoria interna para ajudar os órgãos e entidades a implementar os seus programas e municiar todas essas áreas, né, essas estruturas que já existem setoriais no dia a dia, para que cada secretaria, cada órgão e entidade crie a sua política de integridade, os seus treinamentos de integridade de acordo com seus respectivos riscos. Em outras, como foi o caso, a estratégia à época, né, no governo do estado de Mato Grosso, se destacou uma unidade fora do controle interno tradicional para assumir essa incumbência, que era o órgão que eu fazia parte, o Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção. E aí você, né, não usando a estrutura do controle interno que já existe, o principal é você, primeiro, dividir os papéis e responsabilidades para que não tenha o overlap que a gente já mencionou aqui, né, anteriormente, e criar uma parceria muito grande entre essas duas estruturas, porque um risco que ele é flagrante é a área que já existia antes se sentir ali, de alguma forma, usurpada do seu papel, né? Então, eu já tinha uma responsabilidade, chegou uma área nova que está tirando o meu poder, né? Tem duas coisas que você não pode tirar das pessoas, é dinheiro e poder. Então, de alguma forma, isso pode gerar ali depois no futuro uma rixa, né? Pode gerar desentendimentos, e que são áreas, estruturas que são super parceiras. Então, a depender do caminho que você for escolher, né? Trazer uma estrutura pronta ou trazer uma estrutura nova que vai conversar, definir ali papéis, responsabilidades, o que cada um tem que fazer, como vai fazer e como você vai monitorar depois no futuro tudo isso em funcionamento. Situação sensível mesmo, né? Quando a gente mexe muitas vezes com essas coisas, mexe com o ego das pessoas, né? Mexe com aquela expectativa do sempre foi assim também, e, enfim, às vezes lutar nessas mudanças é uma luta dura e que tem que ser percorrida com muita estratégia. A pergunta número 4 fala assim: como explicar a diferença de compliance e auditoria para as pessoas? Eu tô particularmente com uma dificuldade hoje aqui na fala, né? Tô travado. Mas vamos lá, Matheus. Bom, o meu parâmetro, né, de entendimento das pessoas se você conseguiu conversar com o motorista do Uber ou do táxi sobre determinado assunto e ele entendeu,
Não, né, não estou aqui menosprezando a capacidade cognitiva de ninguém, mas pensa que é uma pessoa que conversa muito com muitas pessoas de diversos assuntos, né? Então, ele é esse tipo de profissional, ele é um retrato do senso comum na sociedade. Então, se chegou nesse nível de você conseguir explicar e a pessoa entender e depois dali ela conseguir explicar para outras pessoas, para mim é um nível de excelência. Então, acho que primeiro parte do pressuposto de que o que é compliance e o que é auditoria. Muitas pessoas não têm sequer a ideia do que é um programa, uma área de compliance e auditoria, né? Já ouviu falar, mas não sabe para que serve. Então, primeiro nível, tentar contextualizar ali o que é cada uma dessas caixinhas. O segundo ponto é talvez fazer o exercício ali das 3 linhas de defesa que eu mencionava, que agora são as 3 linhas de governança do Instituto Internacional dos Auditores. Primeira linha operacional, segunda linha compliance, jurídico, qualidade, controladoria, controles internos, enfim. E a terceira linha é auditoria. O que eu costumo dizer é que a auditoria interna, ela pode auditar a primeira e a segunda linha, pode e deve auditar, daí a importância de você ter uma separação dessas linhas, garantindo, né, independência e imparcialidade. E também a auditoria, ela é a última linha que não pode ser vazada. Então, o que me vem na cabeça aqui, né, a gente gosta muito de futebol, é você pensar, né, ataque, meio de campo e defesa. O ataque é a operação, a primeira linha, que o objetivo é ir lá e fazer gol, trazer o resultado para a sua empresa. O meio de campo é tentar fazer com que o ataque continue fazendo gol e não atrapalhe, mas se tiver sem gol contra, mas se tiver um problema, né, tentar tirar a bola ali no meio de campo, né, daí a importância dos volantes. E a defesa é aquela última opção, né? Se o atacante do outro time passou da defesa e está de cara a cara com o goleiro, a probabilidade do gol acontecer é muito grande. Então, a auditoria tem esse papel. Se tem um problema que passou pela primeira e pela segunda linha, não pode passar pela terceira linha. Claro. Porque se passar da terceira linha, vai chegar no auditor externo, vai chegar na autoridade policial, vai chegar na mídia, né, que também é uma forma de controle. Então, a imagem e a reputação da empresa com certeza já está em jogo. Mas que também é uma área muito parceira da área de compliance. Sem dúvida. Né, para poder testar os controles já implementados, fazer toda a auditoria baseada em riscos que foram previamente avaliados. Em muitas empresas, cabe também a auditoria interna, gerir o canal e fazer as investigações internas. Por isso que é muito comum a gente ter aqui também nos nossos alunos profissionais de auditoria, porque eles cuidam de uma parte do programa de compliance em algumas organizações e em outras eles vão auditar a área de compliance. Então, eles precisam conhecer metodologicamente o que é e como funciona um programa de compliance para conseguir depois auditá-los no futuro. E uma coisa que causa um pouco de dúvida também, Matheus, quando a gente faz, principalmente durante a Compliance Week da LEC, que é a semana de treinamento gratuito que a LEC oferece aí para, normalmente, 20, 30 mil pessoas, então um volume de pessoas realmente grande, as pessoas acabam ficando na dúvida assim, num determinado ponto dos pilares do programa, vem lá auditoria e monitoramento. E aí, eles entendem que a auditoria faz parte do compliance, isso causa, né, dúvida e gera confusão. Quando, na verdade, a auditoria que está ali entre os pilares do programa de compliance é uma auditoria para testar o programa de compliance, que não necessariamente se confunde com as atividades desempenhadas pela área de auditoria interna ou externa. É um outro assunto, né? Mais uma vez, a gente tem que olhar a governança de cada organização. Claro. Né? Eu conheço muitas empresas que, por exemplo, o canal de denúncias e investigações internas estão sob a responsabilidade da auditoria interna, da área de auditoria interna. E a própria CGU, quando ela escreve os seus guias e manuais para poder explicar o que ela quer avaliar em um programa de integridade, ela deixa muito claro que os pilares do programa de compliance não precisam ser exercidos pela área de compliance. Você nem precisa nem ter a área de compliance, né? Não pode ter... Assim. Não. Mas é verdade, você vai pegar num pequeno negócio, claro, não faz sentido, né? Você tem uma empresa lá de 50 pessoas, você vai ter uma área de compliance, né? É um orçamento, é um headcount ali que é incompatível com a estrutura da organização. Então, você tem que olhar sempre essa divisão de papéis dentro da governança da empresa, o que faz sentido. Agora, metodologicamente, ali a auditoria é auditar o programa de compliance, né? O monitoramento
é aquilo que vai olhar o programa em funcionamento em tempo real. São aqueles indicadores que você vai, né, a própria área de compliance está ali, né, verificando os pilares implementados para ver se eles estão em funcionamento. Sim. Mas precisa ter alguém independente para depois vir aqui e falar, pô, o que vocês estão fazendo de fato, né, tá indo bem, ou aqui tem algum ponto de melhoria. E aí você pode ter a auditoria interna de compliance, que é a área de auditoria interna fazendo o papel, né, de auditar o programa de compliance, ou auditoria externa. Pode ser uma auditoria preventiva, de melhoria, porque eu não tenho uma auditoria interna, pode ser uma auditoria de certificação, por exemplo, das normas ISO, ou pode ser uma auditoria feita pelo regulador para poder avaliar se o seu programa funciona. Esse é o tipo de auditoria que ninguém quer, né? A CGU, o DOJ aqui te auditando, porque você está respondendo um processo e ele quer te dar o benefício ali de redução da sua multa. Mas são caminhos ali que precisam ser muito bem definidos. Muito bem, então ficamos assim. Se você gostou desse episódio, lembre-se de deixar o seu like e, é claro, também a sua pergunta para que a gente possa construir os próximos episódios. Matheus, obrigado pelo papo de hoje, valeu. Valeu, deixar um abraço aí, né, para o pessoal de RH, de controles internos, riscos, auditorias, que estão sempre presentes aqui conosco. E, sem sombra de dúvida, são áreas de alianças parceiras que precisam ser construídas. Esperamos todos vocês nos nossos cursos, mas também, é claro, no Congresso Internacional de Compliance, que é lá que realiza todos os anos e reúne gente de todos os setores. Cada vez mais, as áreas correlatas, as áreas parceiras, as áreas irmãs estão presentes também no Congresso. É um prazer receber todos por lá. Gente, like, dúvida, nos vemos no próximo episódio, muito em breve. Obrigado, um grande abraço e até lá.